Olá, esse é mais um episódio da nossa websérie Hubs de Inovação. Na verdade, não é um hub de forma isolada, mas é um lab, seja um laboratório, seja um hub propriamente dito. Hoje a gente vai descobrir no detalhe o que isso significa dizer, porque eu não estou sozinho, como você certamente deve saber, estou muito bem acompanhado. Eu diria muito bem mesmo acompanhado hoje, porque estamos aqui com nada mais, nada mesmo, menos do que ela, um expoente desse ecossistema de inovação, né, Renata? Uma mulher famosa, inteligentíssima, super conectada. Então eu dou aqui as boas-vindas e desejo que seja um ótimo bate-papo para a Renata Zanuto, do Cubo do Itaú. Tudo bem, Rê? Tudo jóia, e você? Poxa, que abertura, imagina! Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, vai ser ótimo nossa troca, né? Nosso bate-papo e vai ser ótimo estar aqui com vocês. Muito bom. Ó, tenho certeza que vai ser demais. Pense em alguém inteligente, em alguém que sabe falar bem, em alguém que está conectado com o que está acontecendo nesse mundo, é a Renata. Primeira pergunta é o seguinte, Rê. Como você foi parar onde você está? Isso é uma curiosidade pessoal, inclusive deixando aqui registrado já no nosso conteúdo de hoje. Não, perfeito. Eu estou no ecossistema de startups há aproximadamente 10 anos e eu comecei minha jornada, né, minha carreira, na verdade, a partir de no ambiente corporativo. Eu trabalhei durante 11 anos na IBM e nos meus últimos anos de IBM, eles lançaram o programa de empreendedorismo global e uma das regiões que iam tocar o programa ia ser aqui no Brasil, e eu liderei a área de empreendedorismo global no Brasil por volta de 2010, 2011. E quando a gente fala de 2010, 2011, o tema startup, a palavra startup ainda não era tão conhecida, né? Aqui na região ainda também. Então, foi um momento interessante também de muito benchmarking, não só aqui no Brasil, para entender quais iniciativas que existiam, mas também olhar para fora, entender o que estava acontecendo em outras regiões com relação ao ecossistema de startups, empreendedorismo no geral, e o momento de fazer muitas parcerias com o ecossistema, né? Então, de que forma que a gente podia atingir as startups através de parcerias para somar forças. E nesse momento também, na empresa, na IBM, foi interessante porque eu também pude participar de todo o processo de transformação digital e cultural da empresa, né? Muito também do que vai ser o nosso bate-papo de hoje, que é esse olhar de inovação aberta, que é essa transformação que as empresas todas estão passando. Eu passei também durante esse tempo fazendo também a conexão dos executivos com uma mentalidade mais de empreendedor, um novo mindset, novos modelos, novas formas de trabalhar. Então, foi um momento bem interessante também da minha trajetória. Em 2017, o Flávio Pripas, que na época era diretor do Cubo, acredito que todos aqui conheçam, ele me convidou para fazer parte da iniciativa do Cubo. Ele contou sobre o olhar do Cubo de futuro, sobre próximos passos, sobre a expansão do prédio, que naquela época ainda era uma informação confidencial, mas ele contou que o Cubo ia crescer em 5 vezes tamanho, 5 vezes conexões, 5 vezes tudo, e também falou dessa visão de longo prazo também, caso quando ele fizesse uma transição, que ele já precisava também de uma pessoa para fazer esses passos de transição. E em 2018 eu assumi a co-liderança do Cubo. Flávio foi para a Redpoint Ventures e estou na liderança do Cubo há 3 anos, fazendo conexão das startups com todo o ecossistema, principalmente para a geração de negócio. Muito bom, super interessante. Então, você tem uma experiência do lado de lá do balcão, entre aspas, né? Sim, Você conhece exato. as dores As e dores da delícias. corporate. Pô, sensacional, hein, Rê? E quando eu estava na Natura, alguns anos atrás, eu estava numa área de marketing, com inovação e tudo mais, eu tinha estudado, acabado de estudar o nascimento do cubo. Então, se você puder contar para a gente, para quem nunca ouviu falar, que eu duvido um pouco, mas vai que tem alguém que nunca ouviu falar, ou se pelo menos tem um profissional, tem um executivo que está acompanhando essa apresentação aqui agora, esse bate-papo, ele fala assim, olha, eu quero aprender sobre Open Innovation, sobre inovação aberta. Se ele der um Google, certamente o Cubo vai aparecer lá. Então, como surgiu, quantos anos o Cubo tem, o que é que o Cubo faz, qual é a proposta de valor? Conta um pouquinho, por favor. Perfeito, perfeito. O Cubo ele é um hub de conexão, né? E o que a gente faz nesse hub de conexão? A gente seleciona as mais relevantes startups do ecossistema e a gente conecta essas startups com outras startups, com corporações para o olhar de negócio, né? Com o olhar de Open Innovation que as corporações estão olhando, com investidores para um possível investimento,
com universidades, com olhar de talento e com outros agentes do ecossistema para possíveis parcerias estratégicas. Ou seja, a gente seleciona e conecta essa startup com o ecossistema. Hoje, dentro do Cubo, a gente conta com mais de 300 startups que foram selecionadas para estarem lá, de mais de 13 segmentos diferentes, startups de todas as indústrias, e o nível de maturidade que a gente seleciona a empresa é quando ela já está com um produto no mercado, já está gerando receita e tem potencial de escala. E por que isso, né? Porque como no final do dia o que eu faço é principalmente a conexão com a grande empresa para gerar negócio, a startup que a gente seleciona é aquela que efetivamente o Cubo consegue gerar valor, que é aquela que consegue gerar negócio com as corporações. Além de ter as startups, a gente também tem o nosso olhar para as corporações que estão se transformando, que estão transformando seus business, que querem estar mais no dia a dia da inovação, da startup, fazendo negócio, ou investindo, ou fazendo aquisição. Então, a gente também tem o nosso modelo de corporate, que são os mantenedores do Cubo. Hoje a gente conta com mais de 20 grandes empresas que estão no nosso dia a dia fazendo toda essa jornada de transformação, de inovação aberta. E além das corporações, a gente também tem o nosso modelo de parcerias. O que são as parcerias? São empresas que, de alguma forma, somam forças com o Cubo, que têm capacidades complementares às do Cubo para gerar valor para o ecossistema empreendedor. Hoje a gente tem parceria com o BID, com a Waira, com a Liga Ventures, com o BR Angels, Anjos do Brasil, entre outras várias instituições, para a gente somar forças, porque a gente sempre acredita que juntos somos mais fortes, né? Muito do que a gente faz no nosso ecossistema todos os dias, que é realmente somar forças. Como que o Cubo surgiu, né? Que foi uma das perguntas que você trouxe, né, LG? Te chama assim, LG, tá certo? Pode, tá. Já Como ó, que virou. você... Tá praticamente, se você pegar a minha declaração do imposto de renda, não tá mais Luiz Gustavo, tá LG lá. Então, pode seguir LG, em frente. então, fechado. E, e a gente, como que o Cubo começou, né? Ele começou muito porque naquela época que o Cubo começou a ser idealizado, que foi por volta de 2014, existia no Brasil uma lacuna de mercado que era a lacuna de densidade. E os estudos globais da Up Global falam que um dos pilares para uma startup ter sucesso é ter densidade na região que ela está. O que é densidade? É você ter todos os agentes do ecossistema juntos em um único espaço para gerar conexões sem necessariamente essas conexões serem marcadas para acontecer. Então, é você ter em um mesmo espaço a startup, a aceleradora, a grande empresa, o investidor, o empreendedor, a universidade, para que eles transitem nesse mesmo ambiente, gerem conexões, gerem negócios, gerem coisas incríveis. E aqui no Brasil, apesar de, por volta de 2014, começo de 2015, a gente ter muitas iniciativas de apoio e suporte ao empreendedorismo, faltava ainda essa lacuna de mercado que era a densidade, né? Ter um mini Vale do Silício aqui no Brasil. E como o Itaú ele estava se aproximando do ecossistema de startup, ele queria fazer alguma coisa, ele falou: bom, vou criar uma iniciativa então que seja uma lacuna de mercado, e ele ouviu muito a Redpoint Ventures nesse sentido, e juntos, Itaú mais Redpoint Ventures, eles fundaram a iniciativa do Cubo para gerar densidade, e foi aí que tudo começou em 2015, um prédio de 5 andares, e depois passou para um prédio, hoje que tem mais de 13 andares, e na verdade hoje somos muito mais do que um prédio, né? Porque além do nosso espaço físico, a gente tem a nossa plataforma digital. Então hoje a gente passou de um prédio que tinha uma comunidade para uma comunidade que também tem um prédio. Muito interessante, inclusive fascinante, porque se você pegar historicamente, né, você citou lá no início, 2010 para cá, não se falava sobre isso, nada. Me parece que também o surgimento do Cubo, ele foi um marco no sentido de que as pessoas passaram a conhecer mais o conceito de ecossistema, de startups, esse mundo, você disse muito de a palavra de parcerias. Por executivo tradicional, ele não é tão adepto, ele não foi treinado, ele não foi acostumado a abrir a mente para fazer a open innovation com parceiros, né? Tem até alguns têm até cuidados exagerados com essa parceria, porque ele foi ensinado a não olhar tanto para o lado, é quase impossível fazer uma parceria com um potencial concorrente, etc. E o Cubo desmistificou muito disso, né? Tem corporações dentro do Cubo, tem startups, você conecta os atores de investidores, aceleradores e tudo mais. É uma mecânica, é uma combinação muito poderosa que vocês criaram ali. A pergunta agora é o seguinte, Rê. O Itaú criou, em parceria com a Redpoint, com essa visão.
Você acoplou esses atores que você muito bem citou aqui. Agora, qual é a conexão estratégica que existe do Cubo com o Itaú? Do ponto de vista de inovação aberta, super estratégica. Isso ajuda o Itaú a inovar de alguma forma ou não? Realmente o benefício é pavimentar, é favorecer e potencializar o ecossistema? Não, com certeza, ajuda muito desde do começo do Cubo, né, desde 2015, o Itaú, ele tá com esse olhar cada vez mais próximo à inovação, a fazer exatamente o que você comentou, LG, de pensar, olhar para o mercado, né, então ver o que existem de soluções no mercado que podem ser complementares às minhas, que possam gerar valor para minha solução, para o meu negócio, que possam trazer mais produtividade para o meu negócio, para as minhas áreas de negócio, né, para as áreas funcionais da empresa. E desde aquela época, o Itaú começou a ver quais eram as startups que tinham. E aí o mais interessante também é, não, eles não olhavam só para fintechs, que são o core business do banco. Eles olhavam para startups de todas as áreas funcionais. Startup de RH, startup de marketing, startup de vendas, jurídico, para olhar e ver se de alguma forma fazia sentido fazer negócio com aquela empresa para que ele tivesse mais produtividade, mais eficiência e pudesse colocar esforços também em outras coisas ou gerar benefícios para o banco. E desde o começo, o Itaú começou nesse processo de fazer negócio mesmo com as startups que estavam lá no Cubo. Então, ele realmente utilizava o Cubo como uma fonte de quem eram os melhores no mercado em termos de startups, de soluções para que ele fizesse negócio. Foi um momento também de abrir mindset, né, de abrir cabeça e também de mudar processos internos para, por exemplo, conseguir contratar uma startup. Então, o banco também mudou, por exemplo, o processo da área de compras para poder fazer a homologação das startups para poder fazer negócio. Foi uma oportunidade também do banco mudar mentalidade em termo até, por exemplo, de qual que era o dress code que as pessoas do banco usavam. Então, assim, de que forma também Curioso, né? Super curioso isso. super, exato. E eles falavam isso nas reuniões deles. Então, assim, foi desde gerar realmente mais eficiência, gerar também, muitas vezes, muitos benefícios em termos de retorno de investimento, porque imagina que uma solução que conseguiria fazer negócio com o banco poderia gerar um retorno extremamente significativo para o banco, porque a gente fala de muita gente e enfim, né, de um banco que é um dos 5 maiores bancos do Brasil. Então, isso foi muito benéfico para o banco em termos de inovação aberta, de mudança de mindset. Então, realmente a transformação digital e a transformação cultural, além de estar no dia a dia da inovação, né? Então, a gente fala muito no Cubo que o mundo muda de velocidade cada vez mais rápido. E se a gente não acompanhar tudo que está acontecendo de novidades, a gente fica para trás. E se a gente já acompanhando, a gente já fica para trás, imagina se a gente não acompanhar. E o banco também tem no Cubo essa possibilidade de estar cada vez mais sempre atualizado de todas as novidades que existem, próximo das startups e o que fizer sentido também fazer negócio para o banco. Uma das startups que também estava no Cubo, que era a Zup, foi, por exemplo, adquirida pelo Itaú. A Zup hoje faz parte do banco, então é uma história de sucesso ótima também, e mostra que não só o banco fez negócio, mas também o banco fez aquisição de startup, né? Então, realmente uma mudança bem significativa e esse olhar mesmo, esse mindset de estar cada vez mais próximo, mesmo fazendo a diferença. Muito bom. Então, se eu tivesse que dar um tweet do que você falou aqui agora, para o Itaú, o Cubo é uma iniciativa de inovação estratégica e orientada a gerar valor para o negócio. Excelente. Sim. Então, além dos objetivos e resultados quase que óbvios que saem de uma relação como essa, né? Só para destacar alguns que me chamaram a atenção, desde o mindset do executivo, do profissional, até o dress code, você acaba promovendo quase que organicamente uma transformação cultural a partir de iniciativa que você mesmo está fomentando. Então, me chamou muita Exato. atenção te ouvir falar sobre isso. E aproveitando o case do Zup que você citou, quais são os principais resultados, assim, se você puder organizar 3, 4 ou 5 ou 2, enfim, fica à vontade, mas de 2014 a 2021, 7 anos de vida do Cubo, quais são os resultados que vocês mais se orgulham, assim? Não, perfeito. Acho que olhar para o amadurecimento aí do ecossistema como um todo, a gente se orgulha muito, né? Então, como você
bem pontuou, na época que o Cubo começou e de 2014 para cá, poucas pessoas falavam de inovação aberta, de aproximação, negócio sendo feito entre startups e grandes empresas, quais eram os principais desafios. E o Cubo ele veio muito para posicionar também negócios entre grandes empresas e startups com resultados, né? Então, quais eram os principais desafios e de que forma que as empresas podiam fazer negócio com as startups e de que forma que isso seria benéfico para as duas pontas da cadeia. Então, só de perceber o amadurecimento do ecossistema, e aí pensando muito no nosso papel como fomenta o empreendedorismo, isso já é uma grande vitória para o Cubo. Em termos numéricos, hoje a gente conta com mais de 300 startups, todas selecionadas para estarem no Cubo. São mais de 20 corporações. Só em 2020, para vocês terem uma ideia, as startups do Cubo, que naquela época eram aproximadamente 200 startups, 200 e poucas startups, elas receberam mais de 4 bilhões de reais em faturamento e receberam mais de 1 bilhão de reais em aporte de investimento, o que demonstra o nível, né, o patamar que as startups estão. E 4 bilhões, imagina que se elas receberam, se elas tiveram de faturamento 4 bilhões, isso significa que são negócios sendo fechados com corporações, o que mostra o como que a gente cresceu nessa curva de negócio, grande empresa, startup, e o papel também do Cubo nessas conexões, nessas aproximações. Além disso, também a gente tem a quantidade de emprego sendo gerado pelas startups. Então, só em 2020 também foram mais de 7 mil empregos sendo gerados pelas startups do Cubo. E quando a gente fala de 2020, né, é importante a gente lembrar que a gente estava num momento de pandemia, né, que a gente estava num momento de muita crise, e startups gerando mais de 7 mil empregos é extremamente relevante para a economia e para o Brasil como um todo, né? Para a inovação como um todo. A gente fala muito no Cubo que o ecossistema de startup ele anda descolado da macroeconomia e que cada vez mais a gente percebe as startups crescendo e as startups contratando mais pessoas, recebendo investimento e realmente impactando positivamente na nossa economia, e isso foi refletido muito de 2020 para cá. Então, são dados que eu me orgulho muito de falar, de ver o patamar do empreendedor brasileiro, das startups brasileiros, das startups do Cubo. Um outro fato interessante também é que hoje a gente conta com 6 verticais no Cubo, então, apesar de termos startups de todas as indústrias, existem setores que são setores verticais foco, que tem uma grande empresa por trás, que tem a expertise do setor, que soma com a inovação das startups daquele setor para juntos mudarem o mercado. Então, hoje a gente tem lá no Cubo o setor financeiro, de varejo, educação, logística e mobilidade, agronegócio, que acabou de ser lançado, e também de saúde. Falei todos ou eu repeti alguns? Varejo, educação, logística e mobilidade, agro, serviços financeiros, falei todos. Ou todos. E também, Falei. se caso alguém fale assim, não, você esqueceu de um de outro, o convite é vá ao Cubo. Conheça o Cubo, porque Exatamente, a visita é exatamente. muito válida. Exatamente. E, aliás, até um ponto interessante para falar é quem quiser conhecer quem são as startups do Cubo, cubo.network/startups, vocês conseguem ver a lista de todas as empresas que estão no Cubo. E só um outro fato interessante, saiu recentemente também a lista das 10 empresas mais inovadoras do ano da Forbes. E dessa lista de 10, 4 empresas, 2 startups são do Cubo, mais 4 corporações que são da nossa rede, que são 4 grandes empresas que estão na lista das mais inovadoras. Então, isso mostra que dá muito orgulho, né, de fazer parte dessa Demais. comunidade, desses resultados sendo refletidos e dessa transformação que os empreendedores estão causando, impactando positivamente o ecossistema brasileiro. Total, e o trabalho que vocês fazem também é excelente, né? O ponto é o seguinte, né? Contra fatos e dados não há argumentação nenhuma. Então, essa conversa aqui, ela tá deixando muito claro para quem nunca ouviu falar, para quem está assistindo, está acompanhando ou lendo eventualmente esse conteúdo que a gente colocou em outro formato, o trabalho que vocês fazem não só potencializa, ajuda, promove o ambiente de negócios no Brasil, mas também gera valor para o Itaú. Então, é uma combinação muito, realmente, mais uma vez aqui reforçar, poderosa do ponto de vista de estratégia de inovação. Então,
sem dúvida alguma, o Cubo é um dos principais players, expoentes desse nosso ecossistema e mercado de 2014 para cá, portanto, 7 anos. E quando você falou, me chamou a atenção também esse destaque que você deu de que o discurso sempre é esse, o mundo está mudando muito rápido. Se a gente não tiver com as antenas ligadas, conectadas, agora no 5G também, para Exato. absorver tudo que está acontecendo, certamente a gente vai deixar passar alguma coisa, porque a velocidade ela é nunca antes vista. Nunca antes vista. Da mesma forma, se eu estou falando de inovação, de criatividade, de inovar em modelos de negócio, produtos, serviços, eu me permito aprender com os meus erros e não penalizo aquelas pessoas que erram. Nesse sentido, estou criando uma deixa maravilhosa aqui para entrar no seguinte. Certamente vocês não acertaram tudo sempre. Quais são os principais aprendizados? Assim, você fala assim, olha, para quem está ouvindo, um profissional, um executivo, do ponto de vista de inovação aberta, hubs e labs de inovação, que é o título aqui dessa websérie, quais são os aprendizados que pode ajudar alguém, que pode acelerar a curva de aprendizado de quem está ouvindo? Perfeito. E eu vou usar até o que você comentou do mundo tá mudando de velocidade muito rápida e da adaptação para começar a minha resposta. Porque acho que o mundo estava, nesses últimos anos, ele já estava andando muito rápido. E principalmente em 2020, a gente viu isso na prática, né? Que se a gente não tiver esse poder de adaptação, essa mentalidade aberta e entender o que está acontecendo, a gente fica para trás. Então, muitos negócios, durante a pandemia, se não tivessem esse olhar de tecnologia e de que forma que soluções como soluções de startups pudessem me ajudar, não iam ter seus negócios continuando operando durante a pandemia, porque muitos negócios eram extremamente dependentes do presencial, do físico e tudo mais. Então, aquelas empresas que já estavam passando por um processo de transformação digital, elas se adaptaram até muito mais facilmente do que aquelas que iniciaram o processo nesse período, né? E a gente foi, tanto pessoas como empresas foram obrigadas a se adaptar ainda mais durante esse momento. E aí, LG, falando um pouco de principais aprendizados, lá no Cubo também não foi diferente, né? A gente teve também que se adaptar muito rápido durante esse período, porque apesar da gente já ter a nossa plataforma digital, ter startups online, basicamente, grande parte do que acontecia no Cubo, principalmente quando a gente fala de conexão, era voltado para o prédio, era voltado para o espaço físico. Então, imagina que a gente tem um prédio de 13 andares, que são mais de 1.250 pessoas de startups trabalhando no prédio, mais uma média que a gente tinha de 5 a 7 eventos que aconteciam todos os dias, uma circulação de 2.000 pessoas que andavam no prédio todos os dias. E do dia para a noite, no dia 12 de março de 2020, eu fiz o anúncio do lockdown e falei basicamente, pessoal, então amanhã trabalharemos de casa e não sabemos quando a gente volta. E aí, assim, foi extremamente desafiador também a gente conseguir gerar valor para as startups, para as corporações e para o ecossistema de forma digital, porque grande parte de tudo que a gente fazia estava no prédio, estava no espaço físico. Então, do dia para a noite, a gente teve que acelerar ainda mais a nossa plataforma digital e continuar gerando valor para os nossos players. E aí é que entra erro e aprendizado, porque foi muito teste, aprendizado, igual startup, né? Que quer criar um novo produto, o que a startup faz? Ela cria o seu MVP, ela testa, que é o mínimo produto viável, ela testa esse MVP com o cliente, ela entende o que deu certo e o que não deu certo, o que deu certo, ótimo, o que não deu certo, ela corrige rápido e volta, e assim vai. É um jogo de teste, de aprendizado e até chegar realmente no produto que fazia sentido. E foi um momento muito de teste de hipóteses mesmo nesse processo, de ver qual que era a iniciativa que gerava mais valor para a startup, qual iniciativa gerava mais valor para a corporação, e em um determinado momento também a gente olhar para dentro de casa e falar: a gente precisa mudar o nosso modelo de negócio, porque o nosso modelo de negócio, ele também estava baseado no espaço físico. Então, o modelo de negócio que eu tinha com a startup era ela ter posições físicas lá no prédio, apesar do valor que eu gerava para ela, que eu gero para ela é a conexão com principalmente corporações, o nosso modelo de negócio estava baseado no prédio. E quando veio a pandemia, a gente entendeu, não, o nosso modelo de negócio ele tem que ser baseado no digital, porque as entregas que a gente está fazendo são entregas digitais.
mais. E a gente mudou o nosso modelo para o modelo de membership de startup, potencializamos ainda mais a nossa plataforma e a gente conseguiu gerar conexão através da plataforma, a gente conseguiu gerar negócios entre corporações e startups, gerar troca entre a nossa comunidade, que sempre foi tão rica, troca entre os founders e com todo o ecossistema também dessa forma, e continuar com os nossos conteúdos e com os nossos eventos online. O que foi o interessante de todo esse processo? A gente conseguiu a escala do Cubo, né? Então, apesar, de novo, da gente já ter a plataforma, como tudo muito acontecia no prédio, a gente não potencializava e não olhava tanto para a plataforma. E foi um momento de escala, porque uma vez que eu tenho um modelo de membership, eu consigo ter startups que recebem o valor do Cubo sem necessariamente ser daqui de São Paulo. Então, a gente teve muitas startups de outros estados e também de outros países aplicando para fazer parte do Cubo, para ter todo esse acesso de conexões que a gente fazia de forma digital. Através da parceria com o BID também, a gente fomentou e desenvolveu ainda mais ecossistemas que já são ecossistemas muito bons de startups e que ainda precisavam potencializar ainda mais, que é a região Norte e Nordeste, e também a América Latina e Caribe. Então, a gente fez iniciativas focadas também em outras regiões, e foi um momento de muito aprendizado mesmo, e de entender o que fazia sentido, o que a gente tinha que ajustar para ter o melhor modelo para todos, né? Muito de você conseguir ouvir feedback e muito do que você falou, LG, de você não utilizar não o erro como um fracasso, mas o erro como um aprendizado, né? Então, tudo que a gente tentou testar que não deu certo, legal, o que a gente aprendeu com isso e como que a gente faz? O que o founder está falando? O que a corporação está falando? De que forma que juntos a gente pode construir o que faz sentido, o que gera valor para as duas pontas? Muito bom. Interessante te ouvir e ficar pensando, né? Realmente, o modelo do Cubo era muito dependente da estrutura, do prédio, até a experiência, né? O encantamento que vocês promovem quem chega no prédio, ter o lettering digital ali, passa o nome da pessoa, etc. É uma experiência que você conseguiu certamente levar para o digital tão bem quanto você fazia e continua fazendo, né? Porque agora volta também as atividades do prédio, mas você soma. Então, seu modelo de negócio agora, Exato. ele potencializou, né? Não, e é interessante você falar isso, porque tem muita gente que, durante a pandemia, também perguntava: ah, legal, vocês mudaram o modelo de negócio, vocês potencializaram a plataforma e tudo mais, e como que vai ser agora no retorno? E a gente sempre fala que agora a gente vai ter duas grandes forças, É que isso é o aí. físico atrelado ao digital, né? É isso Então, a aí. gente volta ainda com uma proposta mais forte para o ecossistema, que é: eu continuo gerando valor para quem não está no nosso espaço físico, para você ser uma startup do Cubo, não necessariamente você precisa estar no Cubo, mas somado à plataforma, também tem o prédio que podem acontecer todas as experiências físicas. E a gente bem sabe aqui que nada como olho no olho também, né? Nada como você Não, não estar no substitui. espaço, você tomar um café com as pessoas. É. Então a gente sempre fala que a combinação dos dois para a gente faz todo o sentido, e a gente soma hoje duas grandes forças, que é o nosso prédio, a nossa iniciativa de conexão, e também a nossa plataforma digital. O que é excelente, né? Porque se a gente carregar um pouquinho nas tintas aqui só, a gente poderia dizer que o que você fez foi quase que democratizar o acesso ao cubo. Claro que não é isso, Exato, mas para ficar bem claro do ponto de vista sem didático, dúvida. as startups que estavam fora de São Paulo, elas não tinham essa proposta de valor que agora elas têm. Isso é lindo, porque você Exatamente. dá acesso a quem está fora desse eixo Rio-São Paulo, Florianópolis, Minas, né? Que normalmente são os polos ali de startups que concentram a maior parte delas. E tem outra coisa interessante também, que é o seguinte: no nosso caso aqui, para fazer uma conexão mesmo, a ponte, a gente contratou quase 100 pessoas este ano aqui em Ace Cortex. E hoje, quase 50% do time está fora de São Paulo. Antes da pandemia, 98% das pessoas estavam em São Paulo. Então, Exato. realmente, é uma boa prática, um bom aprendizado desse processo. E caminhando para o final, a pergunta final é a seguinte: de tudo que aconteceu, toda essa história muito bonita que você contou, as boas práticas, aprendizados, conquistas, na posição que você está hoje, Rê, quais são os seus maiores desafios e sonho para o que vem pela frente? 2022, 2023, o que você Sim, pensa sobre isso? sim.
Bom, o maior desafio é continuar, na verdade, gerando todas as conexões, gerando valor, fazendo a diferença no ecossistema, participando de toda essa jornada de crescimento dos founders, das startups, esses níveis de maturidade, conseguir fazer a diferença na jornada deles, e não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, né? Então, também fazendo parcerias estratégicas para conseguir desenvolver outras regiões, como é, por exemplo, a parceria que a gente fez com o BID, desenvolvendo regiões Norte e Nordeste, América Latina, fazendo também esse processo de expansão de negócios e de país, de fronteiras, e gerando valor para o ecossistema como um todo, né? Mudando o Brasil de patamar, Brasil e América Latina de patamar. Muito bom. Última pergunta para acabar. Vocês recebem muitas empresas para benchmark. Eu sei que vocês recebem muita gente lá. Se você tivesse que escolher uma dica para dar para esse executivo, para esse profissional que está estudando uma iniciativa de inovação que tem relação com um lab, com um hub de inovação, qual é a dica da Renata Zanutto para ele? A minha dica é esteja aberto, faça conexões, esteja aberto a entender tudo que existe no ecossistema, o que faz sentido para a sua iniciativa e some forças com o ecossistema. Não pense que você vai fazer uma iniciativa sozinho, que essa iniciativa isolada vai dar certo. Essa iniciativa em conjunto, essa iniciativa complementar a tudo que for, a somar forças e estar aberto a novidades, com certeza. E Muito comece, né? bom. Porque isso é super importante, dar o primeiro passo. E aí, dando o primeiro passo, com certeza as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer, é verdade. Rê, muitíssimo obrigado. Foi muito rico. Como eu disse no início, inteligentíssima, fala super bem, tem uma cabeça muito boa, aberta e sabe, tem propriedade para falar do que fala. Muito obrigado, Rê. Super obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. É isso, esse foi mais um episódio da nossa websérie Open Innovation, Hubs e Labs de Inovação. Até o próximo episódio.